tudo bem, meus queridos? Nós vamos dar continuidade da Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, o que foi essa Reforma Protestante? Quem fez a Reforma? Então, quando acontece a Reforma? Só lembrar, a Reforma Protestante, 31/10/1517, Reforma Protestante. Aí depois nós vamos começar com a Contra-Reforma, a gente vai ver agora, certo? Então, causas da Reforma. A gente já colocou causas da Reforma, gente. A causa da Reforma é o quê? Despreparo do clero, a venda de indulgências, a venda de relíquias, certo? Que eram objetos sagrados, certo? Compra de terrenos no céu, a usura. Então, o clero estava despreparado. A gente já viu isso aí. O conflito entre igreja e burguesia, enquanto a burguesia queria vender, emprestar dinheiro à igreja, era contra a usura. Então, existe uma problemática aí, desenvolvimento do comércio. É por isso que quando a gente entra na reforma, que nós tivemos as três reformas, né? Temos a reforma protestante, uma reforma que acontece na Inglaterra, que é o anglicanismo, e a reforma que vai lá na Suíça com Calvino, que é o calvinismo, certo? Vamos caminhar, que a gente trabalhou esse tempo. Outras causas também que vai gerar a reforma protestante: o fortalecimento do Estado moderno, poder absolutista, as contradições decorrentes do universalismo. O que é isso? Todo o universalismo da igreja. A igreja é universal, ela tem um domínio sobre tudo. O conflito entre o poder temporal e o poder espiritual. É aquilo que tem aqui o direito divino. O rei está no poder porque tem o direito de Deus. A igreja está falando em nome de Deus. Então é a igreja que dominava. Não esqueça. A igreja dominante está acabando. Porque nós chegou em 1500 acontecendo do outro lado, ali na Itália, o Renascimento. Correto? Que eu quero os pensamentos. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que era um padre católico, que dizia, defendia que a salvação humana se dava por meio da fé e por meio de obras. Fé e obras. Já Santo Agostinho, que era um outro homem também preparado, defendia que como era salvo somente pela fé em Deus. Mas a igreja defendia o quê? Defendia um pensamento de São Tomás de Aquino, que uma vez que a igreja, uma vez que mais que há com os seus interesses materiais aqui na Terra, ou seja, a posição atomista, nós temos que visar as coisas celestiais mais do que as coisas terrenas. Então, ou seja, os principais reformadores, Lutero, né? Olha, os principais reformadores, Lutero, Calvino e Guilherme VIII. Vou colocar aqui o rei Guilherme. Né? Aqui, Alemanha. Outro aqui, Suíça. E outro, Inglaterra. Ou seja, então o que está aqui, ó, um na Inglaterra, na Suíça, e outro na Inglaterra. Calvino na Suíça, Lutero na Alemanha e o rei Henrique. Aqui nós temos a igreja anglicana, aqui temos a igreja presbiteriana, e aqui a igreja luterana. Pronto, fizeram as reformas religiosas, certo? Reformas religiosas. Então, esse ponto que a gente quer aqui. Correto? Então, acontece. Só que acontece o seguinte, a gente vai trabalhar outro ponto que vai surgir, que a gente não vai ficar repetindo, aí vem a contra-reforma, gente. Aí nós temos que trabalhar a questão da reforma. Porque a reforma ela vai trabalhar o seguinte: qual que é o objetivo de Lutero? Eu quero que as pessoas saibam da verdade da Bíblia, então vamos criar colégios. A reforma protestante é interessante, vai desenvolver muitos colégios, também muitos bons colégios protestantes, onde a pessoa aprende a ler e escrever usando a Bíblia. Isso é ponto importante, certo? Então, ou seja, o pensamento dos luteranos, que é somente a fé salva, a gente não precisa de outras coisas. Não precisava, então Lutero combatia os erros da igreja católica, ele via como os erros lá. Olha, a pessoa ficar andando distância, carregando cruz,
ver relíquias, isso era errado para Lutero. Ele vai corrigir esses detalhes. Certo? Calvino já trabalhava com outra questão, a predestinação, né? Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. E a teoria anglicana, que era o poder absolutista, correto? O anglicanismo, a igreja, a manutenção da igreja. A igreja está caminhando juntos. Vamos caminhar mais aqui um pouquinho. Aí Lutero cria o que? As 95 teses, coloca lá na abadia de Westminster e ali explode a reforma protestante. Então, aí temos os tribunais, ele é contra esses tribunais do Santo Ofício, o tribunal que todo herege ia ser queimado, todo aquele que era de pensamento contrário ao pensamento católico era queimado, né? Então as pessoas tentam ir, muitos católicos aí tentam, não, mas o herege não era só o cara ir com determinada doutrina, tudo bem, mas na verdade, você ser herege naquela época é você não aceitar a submissão da Igreja Católica e a pessoa ia para o fogo. Isso é a realidade, certo? Então, ou seja, aí queimava pessoas. Aí acontece outro fato interessante. Em 1534, cria-se a Companhia de Jesus. Aí se dá o movimento da Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Trazer tudo que se perdeu na Reforma. Todos os membros da Igreja Católica que foram perdidos durante a Reforma Protestante de Lutero, eles vão trazer. Porque ele tinha perdido 40% da membresia católica. Mas devido à Contra-Reforma, aí os padres foram bem preparados pela Companhia de Jesus, de Inácio Loyola. O padre passou a estudar mais, ter mais contato com a Escritura, e eles conseguiram ali na Europa eles trazer de volta para o clero católico, para a Igreja Católica, ainda 20%. Os 40% já havia retornado à Igreja Católica, 20% vai retornar para a Igreja novamente, certo? Então as consequências da reforma aí, dessa contra-reforma, seria o quê? É o rompimento da unidade cristã e crescente intolerância religiosa. No campo econômico, expansão das práticas capitalistas por causa de determinadas teorias protestantes. Tem um livro interessante que você pode ler, que Max Weber Ética Protestante. A ética protestante, deixa eu ver aqui, fugiu a memória aqui, calma aí. O autor é Max Weber. Fugiu, se eu lembrar até o final da aula dele. A ética protestante e o espírito capitalista. A ética é protestante, mas o espírito é capitalista. Qual era o problema da época? A igreja, quando brigava com os outros, olha, vocês estão querendo cobrar juros. Então existe uma ética protestante e um espírito capitalista. Então por que as teorias calvinistas aqui, presbiterianas, vão dar mais certo? Porque a burguesia trabalha a questão do capitalismo, do mercantilismo, desenvolvimento do comércio, o emprego, ou seja, o trabalho, né, o desenvolvimento do comércio. Então isso aí, o homem trabalhando. Na visão de Calvino, aquele homem que era bem sucedido é porque tinha as bênçãos de Deus. Então esse é o homem salvo, dentro do seu princípio naquele momento. É um sinal da sua escolha, né? No campo cultural, a expansão do quê? Da educação popular, retrocesso científico, graças à extrema importância atribuída à Bíblia e à negação do racionalismo. Então, ou seja, se naquele passado o homem é religioso, aí o homem foi pegando a Bíblia e foi sendo educado com a Bíblia. Para eles, isso era um retrocesso. A gente precisa desprender desse negócio. O homem precisa sair e partir para o campo mais racional. Como é bastante realmente. Lá na Idade Média, o domínio da Igreja Católica, o homem é totalmente indo ser religioso. Então a Igreja, por um lado, tinha uns mentes brilhantes, mas por outro lado, eles inibiam o camarada ao conhecimento de vários assuntos. Um exemplo a gente pode ver é lá com Galileu, né? Galilei, que diz que, olha, é a Terra que gira em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra. Aí com isso ele quase perdeu a cabeça, certo? Então, ou seja, a reforma protestante está libertando o homem das tradições do passado da igreja. A contra-reforma traz tudo de volta, o Santo Ofício, a igreja dominante, o
poder centrado nos bispos. Então, esse é esse processo, amado. A reforma aqui, então a reforma protestante, a contra-reforma ali por volta de 1534, que ia ser a Companhia de Jesus. E nessa data aqui para lá começa a contra-reforma, certinho? Valeu, estude, pesquise, para você entender bem. Então nós precisamos ser seres racionais, né? Religiosos. Não esqueça, você pode ser um ser cristão, um estudante religioso cristão, mas que seja racional, inteligente, busque conhecimento, certo? Valeu, muito obrigado.